Olá, boa noite. Está no ar o programa Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV. Você está interagindo neste exato momento com Juliano Lopes, zagueiraço, camisa 3. Quando eu jogava não passava nada e hoje nós não vamos deixar passar mais essa polêmica que surgiu em torno do jogador de vôlei, esporte que eu confesso que parei de acompanhar na seleção composta por Marcelo Negrão, Tandy, Maurício, e naquela época lá eu parei de acompanhar mais detidamente, voltando agora por dever de ofício, e já passo aqui o boa noite para o meu camarada Luca, corintiano, que está aí junto comigo nessa dobradinha. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. E eu sou para quase a mesma coisa, hein? A minha época do vôlei foi essa aí. Jornada nas Estrelas. Tandy, né? Aham. Era bom pra caralho. Cheguei a assistir eles ao vivo no Nilson Nelson, em Brasília, é muito bom. A gente fazia questão de assistir o jogo. Pegamos o final também da famosa equipe de basquete, né? Cheguei a ver o Pipoca jogando basquete. Ainda eu era bem novo, né? Mas assisti também aquela boa seleção brasileira de basquete. Bom, antes de passar a nossa pauta regular, eu queria deixar aqui nossos convites, nossos conclames. Primeiramente, é você fazer a sua contribuição aqui para a Causa Operária TV, para que a gente possa pagar todas as custas, os impostos, tudo que estão cobrando aí, de tudo quanto é coisa, pagar a internet de não sei quantos gigas, que só promete 10% da onda, da frequência, a fibra ótica que só vai até o poste, do poste para cá é outro fio, pagar todos esses golpes que a gente leva em tudo quanto é lugar, da Enel, da Sabesp, enfim. Se a gente não pagar, eles cortam tudo. Então, passo aqui nosso chapéu para você fazer a sua contribuição. Se você tem críticas, sugestões, tem opiniões, ou você quer mandar apenas um abraço para a gente, mande através do Superchat, contribui e fortaleça uma imprensa verdadeiramente revolucionária que traz sempre uma polêmica, e no esporte não poderia ser diferente. Eu também aproveito para informá-los que já está acontecendo a Universidade Marxista, sim. Hoje, inclusive, é a segunda aula com o companheiro Rui Costa Pimenta, do curso O que foi o Stalinismo, parte 2, que é a queda da União Soviética, né? E o companheiro Rui está indo para a sua segunda aula, dá tempo de você se inscrever ainda. Os companheiros estão trabalhando no telemarketing, chamando, convidando os camaradas a se inscreverem. Não perca seu tempo. Participe do nosso curso de formação política, do Partido da Causa Operária. Um curso que a gente faz aí há mais de 20 anos, né? E agora com vários temas aí ao longo do ano. Então, se inscreva, universidademarxista.pco.org.br, está aí o cardzinho para você participar. A aula de terça-feira foi espetacular. Você se inscrevendo agora, você terá acesso a ela, né? O arquivo fica salvo lá mesmo e você pode acessar. E hoje pode pegar, inclusive, a aula ao vivo, que começa dentro de alguns minutos, com o companheiro Costa Pimenta. Então, você pode assistir a gente aqui, ir para lá, você pode ir para lá e assistir nosso vídeo aqui. De qualquer maneira, participe das nossas campanhas, da nossa formação política, enfim. Eu aproveito também esse momento para fazer uma convocatória nossa de particular importância. Nós todos aqui estaremos na plenária do Bloco Vermelho, plenária Fora Bolsonaro, Lula presidente, nos próximos dias 6 e 7 de novembro. Registre aí no seu calendário para estar conosco aqui em São Paulo, a plenária que busca aí organizar, né, trazer consigo sempre aí os militantes, os ativistas, aqueles que estiveram nas ruas aí pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente, né? Quem foi contra a presença da direita nos atos do último período, aqueles que se manifestaram no meio da pandemia, aqueles que estiveram conosco nos comitês de luta, os partidos, enfim, os militantes, vão se agrupar em torno dessa plenária, Fora Bolsonaro, Lula presidente, Bloco Vermelho estará aí também, todos eles reunidos. Está aí o telefone, saiba mais, 11 997 410 436. 11 997 410 436. Entre em contato, faça a sua inscrição, participe da plenária, que busca aí, né, deixar viva a brasa, a chama das manifestações que foram para a rua, que a esquerda frente amplista quer apagar e quer tão somente deixar tudo para o ano que vem, em outubro, e espera que o voto, tão somente o voto, o sagrado voto,
a Santíssima Urna resolve os problemas e isso não vai acontecer sem mobilização. Então tá aí a plenária fora Bolsonaro, Lula presidente. Bom, feitos esses convites, né, aviso por fim que estão em andamento as nossas escolas marxistas, nos mais variados bairros, cidades. Se informe no nosso causaoperária.org.br para saber se haverá curso aí na sua cidade. E o curso é interessantíssimo, simples, o que é o socialismo, um curso dado aí por militantes, por gente que está na luta, no dia a dia, na construção de um partido revolucionário, enfim, um curso dado por gente que está fazendo por onde, não por gente que está só pensando a respeito do problema. Então, tá aí a questão colocada para os companheiros. Ponto número 0 da pauta, nós tivemos a seguinte polêmica. O jogador de vôlei, Maurício Souza, ele foi em sua rede social e postou uma foto do cartoon, do quadrinho, eu não sei mais como se chama isso, na minha época era tão somente gibi, que tem a imagem do filho do super-homem, e no quadrinho ele assume ser bissexual. Aí tem ele, o filho do super-homem, beijando o rapaz, né? Eu acho que todo mundo viu essa imagem. Eu não sei se a produção pode colocar, se puder colocar e a gente não for derrubado aí por algum direito autoral, mas enfim, a imagem aí está, ou mesmo o post do Maurício, né? Vou até mandar aqui, acho que você acha rapidinho aí, produção, na internet. E o Maurício Souza colocou aí o comentário dele, colocou a foto em cima do beijo, e embaixo colocou assim: ah, é só um desenho, não é nada demais. Aí umas figurinhas, aí embaixo colocou: vai nessa que vai ver onde vamos parar. Que era, né, uma posição contra, né, a união homoafetiva contra os gays e tudo mais. Uma posição dele. Também não é nenhuma, da parte dele, até onde eu sei, não seria nenhuma novidade. Mas, rapaz, depois que esse cidadão fez o post, deixa eu ver, tá aí o jogador? Essa é a foto que ele colocou na perfil social, não sei se foi no Twitter, acho que foi o Twitter dele que ele fez isso. O que se deu em seguida? Uma verdadeira avalanche virtual de censura, né, de reprimenda ao que ele fez pelo comentário homofóbico, vindo de tudo quanto é canto. E, finalmente, a posição dele resultou na sua demissão. Foi demitido em razão desse post do seu time, que é o Minas. Deixa eu ver se é o Minas. Minas Tênis Clube. Foi demitido do seu clube, né? Depois das publicações. E o clube publicou uma nota, comunicado oficial, Maurício Souza. O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do clube. E emenda o seguinte: em se tratando de... Aí na seleção brasileira, que ele também foi, levou cacetada, o técnico da seleção falou: em se tratando de seleção brasileira, não tem espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo, preciso ter um time e não posso ter esse tipo de polêmica no grupo. Não me refiro apenas ao elenco dos atletas. É geral, para todos os profissionais. Então, também foi suspenso aí da seleção brasileira, um jogador de seleção, né? E aí agora está colocado aqui para a gente o problema, inclusive é o chamado do título, e eu queria já deixar claro nossa posição. O que foi feito com ele aí, demissão pelo clube, suspensão pela seleção brasileira, é um negócio totalmente arbitrário, totalmente absurdo, é perseguição por opinião política, por uma opinião que ele tem. Ele defendeu essa opinião em sua rede social e essa opinião foi repreendida na vida prática, no dia a dia. Quer dizer, ao invés de você responder a essa opinião com uma crítica política a respeito do que ele pensa e se desenvolver um debate a respeito do problema, que é o natural a ser feito, mas a esquerda é contra fazer isso daí, o próprio Minas, e aí vamos ter claro, vamos achar aqui que o diretor do Minas, o técnico da seleção brasileira, os patrocinadores do Minas que ficaram super ofendidos aí, são todos eles super defensores dos direitos democráticos LGBT. Claro que não. Mas aí criou-se aquela pressão,
até chegar ao ponto dele ser demitido aí do clube que ele defendia e suspenso da seleção brasileira, que é uma medida de pura e aberta perseguição política ao que ele, ao que ele defende. Nós podemos concordar, nós podemos discordar, nós podemos achar o que quer que seja do que ele pensa, nós podemos achar que a Terra é redonda, podemos achar o que for, pensar e defender o que quer que seja. Mas a censura, né, a repressão, nesse caso, aí, ao pensamento, nós aqui do PCO nos colocamos contra em toda e em qualquer hipótese. Aí, em se tratando dos povos, das populações oprimidas, mais ainda, ninguém vai ganhar nada com a repressão ao que o outro fala. Tudo que você vai ganhar, e aí eu puxo especialmente para a questão do negro, no caso, é o aumento das forças repressivas e é o aumento da repressão política. Porque se hoje estão punindo um jogador porque ele falou isso daí, amanhã ou mesmo atualmente, se um jogador sair em defesa do Lula, por exemplo, pensem vocês o que pode acontecer aí. Se o cara pode ser demitido ou não, se o cara pode ser suspenso ou não, porque teve uma posição política. Quer dizer, a censura política ela não cumpre nenhum único fator progressista em momento algum. O que foi feito com o jogador é uma repressão, uma perseguição política que não deve ser feita de maneira alguma e sob justificativa nenhuma, nem sob essa suposta justificativa moral, ética, esquerdista de que estaríamos aí defendendo os LGBTs. Se ele é contra a união dos gays, casamento de gay, bom, o que nós podemos fazer? Fala para mim, o que nós podemos... E se nós formos a favor, o que ele pode fazer? Quer dizer, qual que é a discussão de fundo, né? De fundo, o que passa é o seguinte: eles fortalecem todo um esquema repressivo, eles criam um verniz meramente farsesco, burocrático, de que o sistema, de alguma maneira, está absorvendo essas demandas, de que o sistema está preocupado com os direitos dos gays, que o sistema está preocupado com o direito de alguém, quando todo mundo sabe que nesse exato momento o Brasil é presidido pelo próprio Jair Bolsonaro, que cá entre nós é uma pessoa que não é a favor da união entre gays, e os estados todos são governados por direitistas que ajudaram a eleger o Jair Bolsonaro. O cerne do problema, ninguém toca, ninguém quer falar. Mas nem lutar a respeito, nem fazer nada a respeito. O máximo que conseguem é montar um carro de som justamente com os mesmos que são contra a união civil, só que estão em cargos políticos. E os que são contra, os que são pelo fora Bolsonaro. Então, o debate é esse. Eles tentam apresentar a questão como um fator progressista. Olha, tiraram o cara porque ele falou. E eu acho até que ele errou em ter pedido desculpa. Ele pediu desculpa, né? Se retratou aí. O cara ficou tão... Imagina, do jeito que está o negócio, é capaz que ele desapareça do mapa. Mas ele foi lá e pediu desculpa e mesmo assim... Quer dizer, não, ninguém aceita uma desculpa também do homofóbico, caixinha de fósforo, alguém falou aí. Que tem que... A forca tem que cair, né? O problema é que ele cai... a posição política dele, direitista, ela cai pela mão da direita. Porque o que são essas pessoas que demitiram ele? Quem são esses patrocinadores maravilhosos? São todos esquerdistas, revolucionários, históricos defensores da luta LGBT? Nem sonhando, né? E outros que vão também se somar a isso daí, como é o caso do Poder Judiciário. Já vamos ver aí o Ministério Público entrando em ação, promovendo uma denúncia, promovendo uma acusação contra o jogador, etc, etc, etc. Então, essa é a nossa primeira polêmica. Eu já vou passar a palavra para o companheiro Luca fazer as suas considerações. Enquanto isso, eu já vou olhando aqui o chat. Tá aí. Direito LGBT ou censura? Luca? Pois é. Isso está muito em voga em vários meios aí, públicos aí, das comunicações, incluindo no esporte, né? E eu vi quem não silenciou da esquerda comemorou, né? Acho que grande maioria comemorou no mesmo com a mesma intensidade que comemorou, por exemplo, quando aquele Alan dos Santos foi preso,
que comemorou quando aquele Danilo Gentili teve que se retratar, ou teve coisa post apagado, ou sofreu processo, né, por ter falado besteira. E assim, uma coisa que o pessoal não entende é justamente isso, é quem dá as cartas nessa questão do o que pode e o que não pode, né? O governo Biden, por exemplo, está fazendo essa recentemente faleceu aí o Colin Powell, né? Criminoso de guerra aí múltiplas vezes, né? E parte da esquerda aí veio homenagear o cara simplesmente pelo fato dele ser negro, né? Independente do que ele fez no comando aí das Forças Armadas dos Estados Unidos. E agora o Biden está com, se eu não me engano, uma pessoa trans que está em algum posto aí de militar, soltando bomba também, né? Na cabeça dos povos oprimidos aí, seja hétero, seja homo, seja negro, seja branco, qualquer um que tiver ali no caminho do imperialismo sofre bomba, e o fato da pessoa ser trans, ser negro, ser gay, não altera isso, né? Eu vi essa postagem, pela repercussão, achei que ele tinha falado uma coisa assim, agressiva, do tipo, tem que matar esses viados, alguma coisa assim, mais agressiva. E aí ele colocou, tem essa aí, né, meu Deus, que na verdade não chega a expressar nada, né, essa aí. Tem uma outra que ele colocou que vai pensando que é só um desenho, tal. O cara é evangélico, é conservador. É engraçado que, assim, uma coisa que a gente sempre escuta principalmente em relação ao futebol, né? É assim, não, o jogador de futebol brasileiro, porque é brasileiro, né? Não se posiciona politicamente. Ele não fala, a opinião dele é só, vamos correr atrás dos 3 pontos, seguir o que o professor passou. Isso virou motivo de chacota, né? Assim, o jogador brasileiro não pensa nada, né? E aí, quando apareceram alguns aí jogadores de futebol também no meio dessa onda que foi gerada pela essa mesma imprensa, que agora tá entusiasmada aí com a demissão aí chocada com a homofobia do Maurício Souza e entusiasmada com a demissão dele, essa mesma imprensa que impulsionou essa onda de extrema direita que acabou sendo surfada aí pelo Bolsonaro. E aí, quando apareceu esse pessoal aí de conservador, extrema-direita, tal, evangélico e tudo mais, aí o pessoal falou assim, opa, peraí, mas aí não pode. Isso não pode falar. Você pode falar, mas você tem que falar alguma groselha, sei lá, você tem que falar do meio ambiente, porque assim, se você falar alguma coisa muito esquerdista também, o cara aliás, aí que ele vai arranjar problema mesmo, né? E aí começou essa repercussão, assim, primeiro não tinha opinião, agora tem opinião, mas essa opinião não pode, né? Até nessa matéria que a produção mostrou, e até no chat aqui também apareceu, né? É o discurso assim, homofobia não é opinião, é crime. Enfim, aí você tem, por exemplo, você tem uma população aí, que eu imagino que esteja em torno da casa do bilhão aí, de pessoas que no meio dessa crise social da humanidade aí, ao longo do tempo, se apegam numa religião para encarar um dia a dia que é complicado. E a maioria, vamos, diz aí qual que é a religião que é progressista. Que assim, é até um contrassenso. Tem as religiões aí que o pessoal faz a própria interpretação da religião, assim, para se adaptar com o dia a dia, mas acho que a grande base das religiões é sempre com uma coisa conservadora. E o cara reproduz aquilo que ele tem, né? Aquilo que chegou para ele.
Isso aconteceu recentemente também com o Castan, né? Que ele jogou com aquela camisa do Vasco com as cores do arco-íris, e ele jogou o jogo, né, com a camisa. E aí depois ele se explicou nas redes sociais para dar uma satisfação, porque acho que isso repercutiu na família dele, ele falou, ó, usei a camisa porque fui obrigado. Aí os caras já queriam cancelar ele também. Ele só falou que, assim, ele não concorda com isso, mas ele desempenhou o papel dele como profissional. Então, assim, acho que acho que o ponto principal é que, assim, liberdade de expressão ou é ampla, ou ela ou você não tem pré-condições para essa liberdade de expressão, ou ela não é uma liberdade de expressão. E do mesmo jeito que aconteceu com o Alan dos Santos. Eles pegam um carinha de extrema direita, pegam um desavisado aí, perdido no salão falando besteira, e nesse caso, assim, ele expressou uma opinião que ele que é contra que isso seria contra os valores dele, não foi nem tão agressivo, mas ele colocou essa opinião dele. Do mesmo jeito que pegaram o Alan dos Santos e depois vieram para cima da esquerda, aí foi aquele Rodrigo Pilha, um monte de carinha foi pego na mesma lei que pegou esse bolsonarista. Da mesma forma, pessoal, ano que vem vai ter eleição aí. O único candidato possível aí da esquerda é o Lula, e aí você vai ver um monte de coisa assim. Até lembrando o caso, por exemplo, da Carol Solberg, né, filha da Isabel do vôlei, que ela falou um fora Bolsonaro lá no final de uma transmissão, foi julgada lá primeiro ela foi condenada, depois ela reverteu a pena de advertência, mas ela ainda assim teve que pagar uma multa porque ela falou fora Bolsonaro. E assim, ou a pessoa pode expressar opinião, que a gente concorde ou não, ou a pessoa não vai poder expressar opinião. E aí ela não vai expressar a opinião homofóbica, mas também não vai expressar uma opinião progressista, não vai protestar quanto a alguma coisa que esteja acontecendo politicamente no país. É assim, a esquerda pedindo, chancelando que o judiciário, esses juízes aí que não são eleitos, né, esse poder aí super antidemocrático, que eles vão decidir o que pode e o que não pode ser falado. E esse é um caminho certo para a derrota da esquerda, para a derrota do progressismo, para a derrota dos direitos democráticos, né? Eu queria só criticar essa posição de que homofobia é crime, racismo é crime, machismo é crime. Nós aqui do PCO nós temos uma visão muito antipunitiva, vamos dizer assim. Porque crime, esse negócio de crime aí, resulta no que a gente tem hoje: 1 milhão de pessoas na cadeia. E esse 1 milhão de pessoas na cadeia, eu posso garantir para vocês que não é da direita, não é a direita que está presa, não são os racistas que estão presos, não são os machistas que estão presos, não são os fascistas que estão presos, não são os golpistas que estão presos. Isso aí quem está preso é o povo. Então, para nós é o seguinte: não tem que ter crime de nada. E é outra: bateu, levou, você entendeu? Se o cara vai lá e fala que tem um casal gay andando na rua, passa um cara e fala assim, xinga os caras de viadinho, sei lá o quê. O certo aí é quebrar o cara na porrada. O mesmo vale pros negão. Você tá lá subindo, passa um cara lá e fala, ô macaco, não sei o quê. Senta o aço, entendeu? Aqui no especial, nosso esquema é assim: escreveu no meu, pau comeu. Não vamos aqui dar uma de Sérgio Humorista e aguardar que a justiça seja feita, registrar o boletim de ocorrência, porque o delegado ele é um grande cientista, porque o PSDB de São Paulo é lindo, maravilhoso, o Dória já é o Afrodória, é o PSD gay, né? O partido gay do PSDB. Não tem nada disso. A gente defende que o povo, os oprimidos, se organizem e se preciso for, defenda os seus direitos com os meios que lhes estão à mão, da forma que for preciso. Se a gente for esperar que a justiça seja cumprida, entre aspas,
A justiça é aquela que deixou o ex-presidente Lula por mais de 500 dias preso. E até agora ninguém pagou por isso daí. E ainda o pessoal está na ilusão de que vai dar tudo certo nas eleições de 2022, sem nenhuma mobilização. Lógico, se nós formos aguardar as instituições, etc. e tal, para lutar pelos nossos direitos, e o mesmo vale para os LGBTs, índios, quilombolas, negros, enfim, o negócio não vai funcionar bem. Então, nesse caso é simples. O cara defendeu uma posição, primeiro que eu nem sabia quem era esse cara, então já não me importa muito. A posição escrota dele, bom, vai lá e critica o cara, fala que é um bolsonarista direitista, que essa posição ela tem que ser superada, um negócio atrasado, que os gays devem ter o direito de se unir com quem quiser, que o direito civil deve ser estendido a todo mundo que bem entender, que a pessoa tem que ter seus direitos democráticos respeitados, etc. e tal. É uma luta política. Você devolve a crítica, você devolve com política, não com a repressão do Coronel Telhada, do Paranhos, não com a repressão do homem lá do Anel Branco, do Rambo do Diadema, Sérgio e outros, né? Que Rambo e o Telhada são pessoas mais truculentas, mas tem gente menos truculenta que é pior, tipo o pessoal do Ministério Público, os maravilhosos do Ministério Público, que conseguiram as maravilhosas delações premiadas, os grandes juízes federais, todos eles super científicos, estudiosos, foram lá e ferraram o país inteiro, porque todo mundo assinou embaixo desse golpe de Estado, e todos eles, vamos ter claro, são super defensores do crime. Então, a homofobia, se quer ser combatida aí, ela tem que ser combatida com luta política, nas ruas, com manifestação. Pelo fora Bolsonaro em primeiro lugar, Lula presidente, agrupar todo o movimento em torno de reivindicações sérias, reivindicações reais, que mudem o peso social das populações oprimidas na sociedade. Se não adianta fazer mascarar. Não. A Právida agora tem um negão lá que é a Djamila Ribeiro. Pronto, acabou. Já. Se é a Právida, grande empresa mundial, se tem um negrão lá, é porque acabou o racismo. Nossa Senhora, tem um ministro que é negro. Ixi, se já tem um ministro do STF que é negro, então acabou o racismo. Vê que ninguém mais fala negão, macaco, se falar aí, nossa, vão tocar fogo no livro do Monteiro Lobato. Tudo isso daí para mascarar a duríssima realidade. Porque qual que é a realidade? Que só aqui em São Paulo morrem 2.000 pessoas de fogo, vindo da polícia militar, e a maioria desse pessoal é preto. É preto e pobre. Qual que é outra duríssima realidade? 600.000 pessoas morreram por Covid. Aí não tem rendezvous nenhum. Aí não tem demissão nenhuma. Aí não tem suspensão de ninguém, você entendeu? Aí é viva a CPI, vamos esperar o grande relatório, vamos bater palma para esse relatório maravilhoso. Ninguém é punido por nada e tem 600.000 covas abertas aí. Para isso, eu não vejo nenhum chilique, não vejo nenhum escândalo, não tem nada, não acontece nada. Agora, para um direitista do esporte, que cá entre nós, o cara é do esporte, nem da política é. Então, se já é do esporte, você já tem que dar um esporte, porque o cara já não tem muita cabeça. Para a política, pelo menos. Foi lá e colocou a sua opinião. O correto era que viesse, deixasse correr solto, e todo mundo coloca a sua opinião. Todo mundo fala o que pensa sobre o Bolsonaro, sobre o PT, sobre o Lula, sobre tudo que está acontecendo. Ontem mesmo, até aproveitando o programa de esporte, eu vi uma entrevista, estava aqui um bate-bola com o Vampeta, né? Não vou nem perguntar o que vocês acham da posição política do Vampeta com relação a gays, mulheres, etc. e tal. Mas, enfim, estava essa discussão. Aí começou um debate sobre o clube empresa. Acho que até o Luco, que está aqui, que mandou o vídeo. E eles começam a defender o clube empresa, só que o Vampeta, que foi jogador, ao contrário dos outros comentaristas, que só foram comentaristas, não fala nada a respeito do clube empresa, sabendo que isso é uma bomba. Com certeza isso é uma puta de uma bomba para os jogadores, para o clube como um todo. Mas, enfim, é o debate político que deveria resolver o problema. Mas a esquerda esqueceu disso daí, a esquerda é carcereira. Tudo tem que ser o 9-0, tudo tem que ser a polícia, tudo tem que ser o Sérgio Moro, é o combate à corrupção, é a cadeia, manda todo mundo para a cadeia, Bolsonaro tem que ser preso, todo mundo tem que ser preso. É assim, o pessoal só consegue pensar na viatura chegando e prendendo alguém, não consegue pensar em mais nada. É porque nunca sentou na desgraça de um camburão para passear um pouco, que é uma bosta. É porque nunca levou a porra do baculejo da polícia para ver o tanto que é ruim isso daí. E nem as outras coisas que acontecem. Porque eu, particularmente, pelo menos nunca fui preso, mas os irmãos nessa terra aqui, 80% tem que passar na bosta de alguma cadeia pública, né? Ou na delegacia ou lá dentro, em qualquer lugar. Mas, enfim, vamos lá, Luca. Tem mais.
Eu vi que tem mais coisa no chat aí. Se não, dá boa noite pra rapaziada. Os carcereiros. Ó, dá uma boa noite geral aqui, ó. O Arthur Freitas, Mila Belíssimo, agradecer o superchat aí da Mila Belíssimo, muito obrigado. LC29, Marcos Oliveira, sou eu, Joaquim Marques. O Arthur Freitas lembrou aqui que hoje é a final da Liga dos Campeões da CONCACAF. E, como é de se esperar, 2 times mexicanos, né? O Monterrey e o América. O Paulo Falcão aqui, que tinha colocado aquela coisa, né, que homofobia não é opinião, né? O Marco Rócio lembrou aqui que o rapaz também foi afastado da seleção, né, de vôlei. Agradecer também o superchat da LC29, muito obrigado. Purple Belt colocou aqui que é lésbica e concorda que é um caminho perigoso, né? Ela colocou também que esquerda só pensa em censura, punição, controle, boicote. Acho que lembrou daquela associação lá das vereadoras, aqui, se não me engano, aqui na Lesp, né? Aqui em São Paulo. Vereadoras, não sei se elas são trans ou são, enfim, elas são da LGBT, uma da direita e uma da esquerda, né? Então, assim, é um bar que cabe tudo aí, né? De política. O Miguel Palma chegou, deu boa noite, respondeu o que é censura, respondeu ao título. O Juca Simonardi aqui, botafoguista, que tá alertando do furacão que invadiu o Maracanã ontem, dizendo que é uma crise ambiental. Furacão Nicão. Estão falando aqui, gente. Ô, Lucas, estão falando que eu sabotei o programa com a pauta do Marcelo. Para não falar da Copa do Brasil ontem, mas não vamos falar. Eu perdi, né? Quando o torcedor é assim, né? Eu perdi, então o Flamengo perdeu ontem, então vamos comentar um pouquinho. Sim, o Antônio Zé Martins, a Natália Araújo. E é isso, pessoal que deu um salve aqui no chat. Quer Bom, falar aí do Mengão Malvadão aí? Bom, Mengão Malvadão ontem levou uma traulitada daquelas que, como eu faço, eu já fico meu nossa, você fica com aquela dor de cabeça, né? Eu tô com dor de cabeça o dia inteiro hoje. Perdemos a semifinal para o Furacão Atlético Paranaense em pleno Maracanã lotado. Fora as questões esportivas, que já tem bastante comentarista na internet, eu acho que nosso caso aqui nem precisa, até porque não fomos profissionais a ponto de comentarmos tantos aspectos técnicos do programa. Mas, enfim, o problema político que está colocado aí é, novamente, o clamor pela volta de Jesus, né? Aliás, sem trocadilho, né? Até pedir desculpa, vai que eu ofendi alguém e vou ser preso por cristofobia. Mas a derrota do Flamengo ontem, e até a torcida rapidamente puxou depois o Lucas pode imitar aí, mas pediram a volta do Jorge Jesus, que até agora não saiu dos holofotes da droga da imprensa capitalista, quando o Flamengo passa mal. O Flamengo passou mal com o Domenech Torrent, que já era um gringo horrível. Aí falaram do Jesus. Aí passou mal com o Rogério Ceni, atual campeão brasileiro, diga-se de passagem. Falaram, tragam Jesus de novo. Jorge Jesus é a salvação do amor. E agora, o Flamengo tá aí o vídeo aí. Muito embora esse grito aí, eu acho que estão mandando o Renato tomar naquele lugar. Ou seja, 30 mil torcedores vão ser processados por homofobia. Mas tem que ir atrás disso. Porque eles estão pressupondo que é uma coisa negativa, né? Mas pode... Aí que tá. E aí, o Renato Gaúcho está na Berlinda e tentou entregar o cargo ainda ontem, a diretoria foi contra, manteve o técnico na comando do Flamengo, pelo menos até o final do ano, é o que me parece. Só que já está todo aquele negócio europeu
E aproveitando que nós temos aqui só 10 minutos, eu emendaria o seguinte: não só estão fazendo uma grande defesa da volta de Jorge Jesus para o Flamengo, grande técnico que não ganhou nada na Europa até agora, nem antes nem depois do Flamengo, está lá também perigando, como a gente bem sabe, não entende muita coisa de futebol, um time que era muito bom. Não, e Tá ele bem sofreu uma derrota, acho que um empate, né? Ele tava ganhando de 3-0 e aí depois o outro time fez 3 e empatou o jogo aí. A super tática extraterrestre aí do Mister não foi capaz aí de parar isso aí. E como é o mesmo assunto, ou seja, imperialismo tentando afundar o futebol brasileiro, a imprensa burguesa nacional vai junto nessa cantilena, nós temos o querido Robozão, que perdeu a paciência e chutou um cara no chão. Eu fui saber agora, antes de começar o programa, que esse europeu ético, que doa para as crianças na África, preocupado com todos os bichos do mundo, e que mora na Europa, e que não tem caicai, que é a coisa mais linda, foi lá e meteu um chute no cara no chão. Até aí, eu olho assim e vejo futebol, né? Quem nunca? Eu já chutei um cara no chão. No futebol. Futebol tem essas coisas que a esquerda não entende. Mas, enfim, aconteceu o fato. Mas, assim, tá tudo de... Olha, e olha que o time dele, grande time, Manchester e tal, com o Cristiano Ronaldo, levou uma cacetada de 5-0 do Liverpool. Do Salah, do egípcio Salah, que eu também ouço muito pouco. Eu não sei se é pelo simples fato de ele ser egípcio. Mas tirando isso daí, a gente ouve muito do Cristiano Ronaldo, que é o robozão, que quebrou todos os recordes de velocidade, que faz mais de 1.000 gols por hora, esse tipo de coisa. Mas mesmo esse grande, né, essa dádiva europeia no futebol nacional, ele perdeu também a paciência. Fico pensando se fosse um determinado brasileiro, que eu nem vou falar aqui o nome, porque se eu falar também, deve ter algum crime já que eu não estou sabendo que já exista, né? Porque a ditadura está aqui fora, mas o importante é que a lei, que ninguém fale nada, que a lei esteja lá bem claro, que você não pode ser racista, machista, homofobista, blá, 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 blá. Tudo bem que aqui fora você morra rapidinho, mas a lei está lá. Enfim, Luca, 3-0 Furacão do Rio de Janeiro, um abraço, viu, querido botafoguense Xará Juliano. Vocês caem para a segunda divisão e querem arrastar os outros com vocês, né? É assim que funciona. Muito abraço. Luca, 3-0, Robozão. Tá. Só comentar que esse cara aí que tá na imagem agora, imagina se ele faz uma cena dessa com o time dele perdendo de 5-0. É assim, só sabe jogar quando tá ganhando. O brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Porque assim, é que nem com a questão dos técnicos estrangeiros. Não é que a gente uma campanha contra. O que a gente acha que salta aos olhos é o seguinte: é a diferença do tratamento. Como a imprensa repercute. Assim, o Cristiano, o clima tava tão tenso que até o Cristiano, não sei o que lá. Mas você não vê nada falando sobre o caráter dele, a tal da mentalidade portuguesa do Abel Ferreira, né? Que falou a mentalidade do europeu, a força mental. Faltou a força mental aí, né? Para aguentar perder de 5-0. Mas o canto aí que o pessoal fez de referência aí, isso assim, com o jogo rolando, né? Com o Flamengo ali em chance de recuperar o jogo ainda. O pessoal mandou aquele Renato vai tomar e mandou um olê, 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 Mister, Mister, que é uma referência aí ao Jorge Jesus, que jogou pouco tempo ali, as coisas deram certo, e aí ele saiu fora, largou o clube, na verdade, né, para voltar para Portugal, e aí não tá deslanchando lá. Isso remete até à situação do Corinthians mesmo, que, enfim, parece que nem parece que o Corinthians estava lutando para não cair, né? Tava se discutindo se o Corinthians ia cair ou não. E aí o pessoal já está numa campanha forte, as torcidas organizadas também já entraram nisso, né? Que é diferente do torcedor menos envolvido com o clube, né? Mas até as organizadas aí estão nessa e estão cogitando alguns estrangeiros aí. Falaram do Vojvoda,
Falaram de não sei quem que tá num time da Argentina, não sei quem lá, outro. Enfim, tem muito a ver parece muito com essa questão do clube empresa, né? A imprensa fala tanto, cara, que entra na mente. Mas chamou muita atenção, assim, o fato da torcida, durante o jogo, ter entrado nessa barca furada aí, que é você começar a xingar o time, vaiar, sair do estádio, falar do outro treinador. Assim, você xinga depois do jogo, né? Assim, 90 minutos você tá lá apoiando, tentando embalar, tentando empurrar o time, né? Que é a função da torcida, né? Ó, o Jorge Jesus descarta a volta ao Flamengo em jantar com o ex-presidente, mas sonha com a seleção brasileira. Pô, Não, para. até eu, né? Tá louco. Até eu. Só o É. filé. Eu quero só o filé. É. Bom, então é isso, camaradas. Tem uns minutinhos ainda. Quero deixar. Tem um comentário aqui. Vocês viajam com todo respeito, manos. Não entendi. Quero agradecer o superchat da companheira. Deixa eu ver. Mila Belíssimo. Muito obrigado, companheira. Mandou um superchat. E o LC29 também mandou superchat. Faça que nem a companheira, manda superchat, manda sua força. Por fim, eu queria dizer que o Cruzeiro que passa perrengue já foi a soldo, está vendido. Bom, corre na boca miúda que o time está vendido aí por um grupo de empresários, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Salve-se quem puder no Futebol SA, porque o Botafogo do meu querido Juca, que aqui está assistindo atentamente o Zão da Agrião para me avacalhar, Botafogo já é SA, Cruzeiro já é SA, tem uns que são em outro formato, tipo Red Bull, Bragantino agora está com Red Bull das quantas, e por aí vai. E agora a produção lembrou muito bem, aniversário do Homem das Pernas Tortas. Aí sim, futebol, que Maracanã maravilhoso. Botafogo, inclusive, vai lançar uma camiseta uma ideia muito legal, com as listras da camisa torta, em homenagem ao Garrincha, o Anjo das Pernas Tortas aí. E era, bom, para quem viu, né? Meu pai disse que já viu, é um negócio fenomenal. Olha aí a camiseta que da hora. Mas isso não joga nada. O importante mesmo é o Beckenbauer, é o Platini. Eu não sei se é da época dele, né? Beckenbauer, sei lá. Devia ter alguma coisa assim, mas naquela época. Ô, Juliano, mas assim, faria 88 anos, né? Eu acho, uma coisa que eu acho importante lembrar aqui é que é o seguinte, até ainda, acho que a década de 90, né, quando o pessoal fazia aquelas tais dessas seleções, melhor seleção de todos os tempos do futebol, ainda tem, né? Mas tinha mais gente que viu o Garrincha, né? Ele sempre figurava. Hoje em dia, você repara, no máximo os caras colocam o Pelé, porque assim, com tudo, você não consegue fingir que não existiu o Pelé, né? Mas assim, hoje em dia tá muito raro você ver o pessoal citar Garrincha, Newton Santos, Djalma Santos, Domingos da Guia, próprio Zico, que já é de uma geração seguinte. Então, assim, vale lembrar aí o impacto que esse cara teve no futebol, né? Um cara que tinha vários problemas ali de nascimento, né? Tinha uma perna torta para cada lado, tinha problema nos dois joelhos, tinha problema na pelve dele, ele tinha uma situação diferente, tinha tudo para não conseguir nem andar, né? E o cara desmontou, assim, o cara fez gente gostar de futebol, fez gente querer jogar futebol, fez gente ir pro estádio só para ver o que ele ia fazer. A torcida de outros times ia lá só para ver o que o cara ia aprontar. E uma boa seleção, hein? Isso aí tomara que o Juca não esteja vendo. Um monte de Botafogo aí, hein? Mas é uma senhora seleção, mano. Eu sou muito fã do Bellini, por incrível que pareça. Eu achava esse zagueiro aí, o cara é um xerifaço do inferno. Mas enfim, lembrar também, né? Teve o aniversário do rei, passou agora há pouco, 81 anos, a majestade completou. Claro que o rei o rei e o Mané Garrincha, inclusive, eles têm várias acusações de tudo quanto é crime que vocês possam imaginar. Mas enfim,
que nós mesmos brasileiros não vamos fazer para destruir o nosso próprio patrimônio nacional, não é? O imperialismo deixa tudo como está porque eles são lindos, mas o nacional tem que ser tudo destruído. Tá aí, Rei Pelé, 81 anos, nós tiramos várias matérias aí, aconselho os companheiros a lerem. Então, no último Badalar, produção, nós estamos aqui às 19 horas. Boa noite, Luca. Boa noite, ó. Só lembrar que Pelé e Garrincha junto nunca perderam, hein? Isso os caras não dá para pagar, né? Boa noite, pessoal. Você acha? Você acha? Produção, arrepia, fecha aí que daqui a pouco a gente entra rasgando o André Constantini e demais companheiros do coletivo de negros no Tição, programa de pretos. Saia daí.